Glória a Deus, cumprimento a igreja capaz de ser essa noite, amém, irmãos? Vamos dar início, irmãos, a mais esse estudo bíblico abençoado nessa noite, né? Enquanto os irmãos chegam, pastor Evaldo, creio que trocou o horário dele, né? Mas enquanto os irmãos chegam, nós vamos estar orando aqui, dando início em nome de Jesus, para a glória e honra do Senhor. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, meu Deus, mais uma vez, nós estamos aqui reunidos como igreja, meu Pai, diante da Tua presença para adorar e exaltar o Seu santo nome, Senhor. Queremos estar apresentando aqui, meu Pai, mais esse estudo bíblico nas Suas mãos, Pai. Tome cada vida que já se faz presente aqui nessa noite, meu Deus. Venha abençoando cada vida que saiu aí do seu lar, que saiu da sua casa, para estudar a Tua palavra, Senhor. Venha iluminando as nossas mentes nessa noite de hoje, Pai. As vidas que ainda estão a caminho, que o Senhor possa repreender todo o impedimento, Senhor, todo o atrapalho, todo o embaraço, trazer as vidas aqui em paz e trazer as vidas em segurança nessa noite, Senhor. As vidas que ainda não estão frequentando o estudo bíblico, que o Senhor possa estar alcançando aí, meu Pai, convencendo da importância de estarmos aqui, meu Deus, para crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Quero abençoar também cada vida que vai assistir aí pelo YouTube, Senhor, pelas redes sociais, que o Senhor venha alcançando essas vidas também com a sabedoria e com a revelação da Tua palavra, Pai. Tome aqui a minha vida, a vida da minha esposa, dos meus filhos, Senhor, e repreenda toda palavra contrária, todo impedimento, todo bloqueio, Senhor, tudo aquilo que o inimigo tenta fazer contra as nossas vidas e contra essa obra, nós repreendemos nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, que seja feito segundo o Teu querer, que seja feito segundo a Tua vontade, Pai, e que venhamos sair daqui edificados pelo poder da Tua palavra, e toda glória nós Te damos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Os irmãos já podem se sentar nessa noite. E hoje, em nome de Jesus, irmãos, a garganta está melhor, está ficando melhor. Creio que vai ser uma bênção do Senhor, irmãos. É assim, lutando, né? Não podemos parar. Irmãos, nós estamos estudando nesse trimestre, segundo trimestre de 2022, nós estamos estudando os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E hoje nós vamos para a lição número 6. Então os irmãos podem abrir aí na lição número 6, irmãos. Lição número 6, todos acharam? Lição número 6 tem como título Expressando Palavras Honestas. Os irmãos lembram, né, que no domingo Deus falou sobre reclamação, Deus falou também sobre gratidão, né? Então eu creio que Deus ele quer continuar falando, irmãos, nos ensinando cada vez mais sobre os perigos, né, dos pecados da língua, né, que nós podemos pecar também com a língua. Então, irmãos, olha só, expressando palavras honestas, tem a ver com a língua, né, com o nosso falar. Texto áureo está em Mateus capítulo 5, versículo 37, que diz: Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Verdade prática. Fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério. Por isso, o cristão deve cuidar para não prometer ou votar aquilo que não vai ter condições de cumprir. Eu quero ler hoje aqui também a leitura diária, né, os ensinamentos que traz a leitura diária, está aí na revista dos irmãos também, onde diz aqui, ó, Levítico 5, versículo 4, vai nos ensinar que o homem é responsável pelo que promete. Salmos 15, versículo 1 ao 3, vai nos ensinar, fale a verdade de coração. Filipenses 4, 8, pense no que é verdadeiro. Êxodo 20, versículo 16, não darás falso testemunho. Vamos focar isso aqui também, né? É o terceiro mandamento, né? Não darás falso testemunho. Provérbios 16, 13, quem fala a verdade tem valor. E Efésios 4, 25, deixe a mentira e fale sempre a verdade com o próximo. Nós vamos para a leitura bíblica em classe, que está em Mateus 5, versículo 33 ao 37. Enquanto Pedro coloca aí, nós vamos acompanhar na revista também, em nome de Jesus. O Pedro pode colocar. Outro sim, ouviste que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra,
porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Tema forte, né, irmãos? Tema forte, vamos aprender muito sobre esse tema. Deixa eu estar lendo aqui a observação na minha revista e os irmãos ouçam aí com atenção, né? Qual o valor de uma palavra? Houve um tempo em que o empenho da palavra bastava para se concretizar um negócio. A presente lição é um estudo a partir do ensino do Sermão do Monte a respeito da retidão que devemos ter com as palavras empenhadas. Nosso Senhor ensinou a respeito dessa verdade. O mesmo cuidado que temos de ter com o nosso comportamento moral, devemos ter com a emissão de nossas palavras. Objetivos da lição: afirmar que não devemos jurar nem pelos céus, nem pela terra, enfatizar que nossas palavras devem ser sim e não, e pontuar a honestidade com as palavras. Quando expomos pensamentos em palavras, revelamos o que pensamos e sentimos. A retidão nas palavras requer retidão no pensamento e no sentimento. Só até aqui, irmão, só até aqui. Então vamos aqui para a introdução. A introdução tem na revista dos irmãos. Aí os irmãos acompanhem comigo, que agora tem na revista de todo mundo aí, ó. Introdução. A introdução vai dizer: os juramentos sempre estiveram presentes na sociedade. Eles são compromisso que a pessoa assume publicamente de que cumprirá realmente aquilo que prometeu. Nas Escrituras, os juramentos são de dois tipos: aqueles feitos por Deus e aqueles feitos pelos homens. Quando Jesus ensina que o nosso falar seja sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna, ele condena o uso indiscriminado, leviano ou evasivo do juramento que prevalecia entre os judeus. Por isso, nessa lição, veremos como o mestre ensinou que os homens deveriam ser transparentes e honestos em seu falar, para que os juramentos entre eles se tornassem desnecessários. Em seu reino, a honestidade de seus membros elimina o uso dos juramentos. Uma coisa importante de saber aqui, irmãos, para introduzir aqui, ó. O juramento fazia parte da lei. O juramento estava na lei. Jesus, ele não condenou o juramento. Jesus, ele condenou a forma que os judeus, a forma que os homens estavam fazendo juramentos. Muitos faziam juramentos falsos. Aliás, uma palavra que vai aparecer aqui na lição é perjurar. Perjurar é jurar falsamente. Muitos estavam fazendo juramentos falsos, juramentos mentirosos, e outros estavam fazendo juramentos para benefício próprio, né? Muitas vezes para tirar proveito de algo ali. Então, e muitos estavam usando o nome de Deus em vão também. Então Jesus chegou lá para colocar ordem no negócio, né? Porque a lei, irmãos, como nós já ensinamos aqui, a lei é boa. A lei não era ruim, né? Jesus nunca foi contra a lei. A lei era boa. O homem é que tem o poder, né, de pegar algo bom e transformar em algo ruim. Então isso aí estava ficando, a questão de jurar também, estava ficando banalizado. Porque às vezes nós podemos ter essa dúvida, né? É pecado jurar? Jesus era contra o juramento? Não. Jesus é contra a maneira errada que eles estavam jurando. E aqui eu quero trazer a primeira referência, que está aqui em Tiago capítulo 5, versículo 12. Pedro já vai colocar aí, Tiago 5, 12. Tirar o balão aqui da frente, né, irmãos? Tiago, está amarrado. Está amarrado, mas vai dar para ler. Tiago capítulo 5, versículo 12. Diz assim, pior que está bem na minha frente, ó. Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu. Tiago também, né? Falando a mesma coisa que Jesus falou. Sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer... eu vou ter que tirar aquilo dali. Deixa eu arrebentar aqui, irmãos, que é só uma cordinha mesmo, né? Pronto. Pedro, não tem jeito de diminuir um pouco não? Tá bem? É o projetor, né, que tá fora do ângulo ali. Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Olha uma coisa importante, irmãos. O juramento fazia parte da lei
Porque nós sabemos que a lei era a sombra do que viria, né? O que veio foi Jesus Cristo com a sua graça, com a nova aliança, e isso é perfeito. A sombra era apenas uma figura. Era apenas ali uma sombra do que viria, a lei, né? A lei, perdão. Então, meus irmãos, Jesus, na lei, o juramento era permitido, aliás, o juramento era até um ensinamento, um mandamento de Deus. Sabe o que Jesus estava querendo ensinar aqui, irmãos? Jesus estava querendo ensinar o seguinte, ó, o cristão, quando ele é habitado pelo Espírito Santo, quando o caráter dele é forjado, segundo o caráter de Cristo, quando o nosso caráter é forjado, é transformado, nós não precisamos de juramentos, porque as nossas palavras vão ser palavras, né, verdadeiras, vão ser palavras honestas. Por isso que diz, ó, o sim do crente tem que ser sim e o não tem que ser não. Daqui a pouco nós vamos aprender mais um pouquinho o que significa isso, né? Então, na essência, era isso que Jesus estava querendo ensinar. Vocês não precisam jurar, vocês precisam apenas falar a verdade. Porque, irmãos, já observou que muitas vezes existem aquelas pessoas que estão sempre assim, sempre que quando a pessoa fala alguma coisa, ela fala, pergunta para fulano se eu tô falando, o que eu estou falando não é verdade, né, irmãos Marina? Às vezes a pessoa conta uma história ali, conta algo, fala, pergunta para fulano se não é verdade. Eu me lembro até da minha avó, né? Minha avó, quando ela começava a contar, eu era menina ainda, ela começava a contar uma história e falava, tá aqui o William que não me deixa mentir. Tá aqui o William que não me deixa mentir. Aí eu, para brincar, eu falava, não, vó, pode mentir, eu deixo, pode mentir à vontade que eu deixo. Ela caía na gargalhada, irmãos, ela caía na gargalhada. Então, irmãos, tinha isso, né? Pergunta para fulano se não é verdade. Pergunta para ciclano se não é verdade. Eu juro por Deus, não tem isso? Eu juro por Deus. Eu juro pela alma da minha mãe. Às vezes a pessoa não jura por ela mesma, mas pela mãe, pelos filhos. Eu juro que isso é verdade. Então, irmãos, o que significa isso? É porque muitas vezes as palavras dessa pessoa não têm peso, não têm credibilidade. Aí a pessoa fica precisando o tempo todo de alguém para confirmar, porque não tem credibilidade. Agora, se a nossa palavra for honesta, for verdadeira, irmãos, nós não vamos precisar ficar nos explicando para ninguém, né? Nós não vamos precisar ficar jurando, não vamos precisar de testemunhas nenhuma. O sim vai ser sim, o não, não. Aquilo que você disser é verdade, pronto, e acabou. Agora, uma coisa aqui que nós temos que meditar, né, irmãos? Quem nunca contou uma mentira? Quem nunca contou? Lá em Romanos capítulo 3, versículo 4. Romanos 3, 4, os irmãos podem anotar. Vai dizer assim, ó, seja todo homem mentiroso e só Deus verdadeiro. Depois os irmãos anotem, né, e lê lá. Então diz assim, ó, seja todo homem mentiroso e só Deus verdadeiro, para que não sejas condenado no que falares. Está querendo dizer o seguinte, irmãos, que Deus, ele é 100% verdadeiro. O ser humano, irmãos, nem todo ser humano vai ser aquele mentiroso compulsivo, né? Não. Mas todo ser humano, uma hora ou outra, vai contar uma mentira. Às vezes até mesmo para sair de uma situação embaraçosa, não é verdade? Às vezes para você sair de uma situação embaraçosa, o que você faz? Você fala uma mentira ali, né? É igual o exemplo que eu já dei aqui, às vezes aqui que eu dou aqui no estudo, né? Por exemplo, quando você não quer atender um telefone, aí o telefone toca. Ah, fala que eu não tô. Ou quando alguém bate lá no portão lá, né? Ah, fala que eu não tô. Aí o menininho vai lá no portão, minha mãe mandou falar que não tá. Acontece isso? Então, meus irmãos, não tem essas situações? Às vezes, por causa de um medo, uma situação assim que você não sabe como sair, aí você vai fazer o quê? Você vai inventar. É igual Pedro, né? Pedro, discípulo de Jesus, quando Jesus foi preso, aí chegaram até Pedro e falaram, você conhece ele, né? Aí Pedro, nunca nem ouvi falar, não sei nem quem é. Negou Jesus quantas vezes? 3 vezes, né? Então Pedro fez o quê? Mentiu, né, irmãos? Então, às vezes, para sair de uma situação embaraçosa, às vezes ali, né, para tirar vantagem de algo, ou às vezes por uma situação de perigo, ou às vezes mesmo, por causa, sabe de quê? Da distorção do caráter, né? Às vezes é aquele caráter ali que não é trabalhado, aí a pessoa mente o tempo todo, né? Então, o que a palavra de Deus vai nos ensinar é que isso não agrada ao Senhor. Porque a Bíblia fala claramente que o diabo, ele é o pai da mentira. E sabe, irmãos, que por que nós não podemos mentir para o nosso próximo? Porque Deus, por um simples fato, é porque Deus está sempre presente. Sabe por que nós não podemos fazer as coisas em oculto e escondido? É porque Deus está sempre presente. E ontem e hoje, irmãos, 2 vezes, ontem e hoje, Deus falou grandemente, né, naquele versículo que diz assim, ó, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Lá em Lucas capítulo 12, né, tem algumas passagens lá da Bíblia que fala também. Que diz assim, ó, que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Hoje eu estava lendo o capítulo 12 de Lucas e é muito forte. Fala assim, ó, tudo aquilo que vocês dizem no secreto vai ser anunciado publicamente. Tudo aquilo que vocês falam nas suas casas, nos seus quartos, vai ser anunciado nos telhados. O que Jesus está querendo dizer? Que tudo, né, vai vir à tona. Mais cedo ou mais tarde, tudo vem à tona. Então, irmãos, nós vemos que não compensa, né? Não compensa estar
mentindo, está fazendo algo escondido, às vezes do nosso próximo, do nosso esposo, da nossa esposa, nossos pais. Não adianta, irmãos, porque Deus sempre traz à tona quando Deus ele tem um propósito nas nossas vidas, né? Ele não quer nos perder. Então, se for preciso nos envergonhar, trazer à tona, Ele vai trazer mesmo, né? Então, hoje é uma reflexão para todos nós. Se tem algo ainda que nós estamos ali, né, mentindo para alguém, para o nosso próximo, né, fazendo algo escondido, irmãos, hoje é dia de se arrepender e de parar. Porque o verdadeiro arrependimento é aquele, né? A Bíblia fala, quem confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Então, às vezes, nós temos vergonha de confessar para o nosso irmão, temos que confessar para Deus e abandonar uma mentira ou algo de engano nas nossas vidas. Então, irmãos, a introdução é essa. Veja que é um assunto muito sério realmente, né? E nós vamos ver que é um assunto que pode até influenciar na nossa salvação, irmãos. Nós vamos ver daqui a pouco. Então vamos lá. Tópico 1. Não devemos jurar nem pelos céus e nem pela terra. Subtópico 1. A lei do juramento. Acompanhe comigo. De acordo com o dicionário bíblico Wycliffe, a lei mosaica enfatizou a natureza obrigatória dos juramentos. Está lá em Números 30, versículo 2. Os irmãos podem marcar ali depois. E decretou o castigo para o perjurador, aquele que faz um juramento falso. Então, perjurador é isso, né? Aquele que faz um juramento falso. E tem as referências aí, irmãos, ao Deuteronômio 19, versículo 16. Tem 1 Timóteo 1 e 10, né? Número 30, versículo 2. Tem algumas passagens em Levítico também que falam muito sobre o juramento. Pastor, por que o senhor não lê tudo na aula? É porque não dá tempo, né, de ler tudo. Então a gente traz aqui algumas referências que não estão na lição, mas essas que estão na lição, os irmãos que têm a revista podem conferir em casa, ler, estudar. Não fique no estudo só aqui não, irmãos. Lê em casa, tira um tempo ali. É tão bom. Todas as vezes que eu estou estudando a revista, né, para trazer aqui uma lição para os irmãos, toda vez que eu estou estudando, eu me sinto edificado. Às vezes, irmãos, estou enfrentando algum momento assim, né, difícil, que eu estou com alguma dúvida na minha mente, e quando eu vou estudar a lição, irmãos, eu me sinto ali, eu me sinto revigorado, me sinto fortalecido, me sinto consolado. Às vezes estou preocupado com alguma coisa, quando vou estudar a lição ali, eu sinto Deus falando comigo. E eu creio que Ele faz isso com cada um também que tirar ali seu momento, 30 minutos, 40 minutinhos ali, que você tirar para estudar a revista, vai acrescentar na sua vida espiritual, grandemente na sua vida espiritual. Então tem essas várias referências aqui que falam sobre o juramento, que o juramento fazia parte da lei mosaica, né? Mas eu quero trazer um aqui também no profeta. Profeta Zacarias, capítulo 8, versículo 17. Coloca aí, Pedro. Profeta Zacarias, capítulo 8, 17. Diz assim, ó. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ameis o juramento falso. Então aqui nós vemos que a palavra também permitia o juramento, mas ela condenava o juramento falso, né? É condenável a Deus. Repite aqui. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ameis o juramento falso. Porque todas estas são coisas que eu odeio, diz o Senhor. Juramento falso, Deus odeia. Nós estávamos falando aqui a questão da mentira também, né, irmãos? E a mentira é algo assim tão prejudicial, que aquela pessoa que costuma sempre estar mentindo, constantemente mentindo, está sempre mentindo, ganha até fama de mentiroso. Irmãos, isso é tão sério que aquela pessoa de tanto mentir, o dia que ela falar a verdade, ninguém vai acreditar, né? O dia que ela falar a verdade, ninguém vai acreditar. Eu estou falando a verdade, eu juro. Dessa vez eu estou falando a verdade, mas como é que vai acreditar? Porque a palavra perde o peso. A palavra perde a credibilidade, irmãos. Irmãos, e a nossa palavra, né, a gente ter assim uma palavra verdadeira, uma palavra confiável, é tão importante para as nossas vidas, né? Vai nos livrar de tanta enrascada. Por exemplo, se eu tiver com um problema financeiro, aí eu chegar, missionária Neide, me presta aí R$100. Se eu for uma pessoa que não ando mentindo, eu vou te pagar tal dia. Irmãos, não precisa nem de testemunho, nem jurar, nem nada. Ela vai confiar. Não, se o pastor falou, né? É claro, irmãos, que existem situações que excedem, né, as nossas forças. Tem situações que saem do nosso controle, não é verdade? Às vezes a gente promete algo, aí chega no dia e não consegue cumprir. Algo ali que saiu do nosso controle. Existe isso também. Estava até conversando aqui no sábado, conversando ali com os obreiros ali fora, né? Aí eles perguntaram, pastor, nós vamos fazer tal coisa? Eu falei, ó, o seguinte, eu não costumo mais
está prometendo na questão da obra, né? Que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. A não ser quando a gente determina um propósito, né? Igual as mulheres determinaram um propósito, vão fazer o chá tal dia, marcou a data e tudo. Determinou ali, colocou nas mãos de Deus, né? Agora, irmãos, tem muitas coisas que a gente não precisa estar prometendo. Porque na obra mesmo, eu já passei por isso. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Chega no dia, acontece coisa, irmãos, e não dá para fazer. Às vezes a pessoa, poxa, o pastor falou que ia fazer isso. Então é chato, né, irmãos? Então é a questão do que nós vamos estudar aqui também. Que nós não podemos nos precipitar com a nossa boca. Precipitar em fazer um voto, né? Algo que a gente não pode cumprir, né? Então tem um propósito que é determinado ali, nós botamos na mão de Deus, sempre lembrando que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então nós temos que ter cuidado, não nos precipitar com a nossa boca. Então, juramento falso. Então a questão, irmãos, da mentira, essa questão que eu falei, né? A mentira é muito prejudicial, prejudica a vida da pessoa, é um atraso, e Jesus falou claramente, falou que o pai da mentira é o diabo, né? Deus odeia a mentira também. Vamos lá. O falso juramento de uma testemunha ou uma falsa afirmação com relação a uma promessa ou alguma coisa encontrada exigia uma oferta pelo pecado. A lei enfatizou a seriedade dos juramentos, estão aí as referências, né? E proibiu o juramento por deuses falsos. Então, irmãos, o propósito do juramento, irmãos, na lei, né, que era permitido, e o ensino, um princípio assim que rege o juramento, o que é, irmãos? O propósito do juramento é a gente saber da verdade. Muitas vezes, né, se jurava ali para que a gente pudesse saber a verdade, se aquilo era verdade ou se não era. Mas antes, as pessoas levavam mais a sério essas coisas, né? A pessoa jurava ali, quando a pessoa jurava, levava mais a sério. Então a outra pessoa já sabia, não, tá jurando, então é porque tá falando a verdade. Agora hoje em dia, né, irmãos, a Bíblia fala que de tanto o pecado aumentar, a iniquidade aumentar, o amor vai esfriar. Hoje em dia o pecado está aumentando cada vez mais. Então estão se banalizando até mesmo essa questão dos juramentos, irmãos. Às vezes usa o juramento ali para encobrir uma mentira. Vou dar um exemplo que aconteceu aqui no ministério, né? Alguns anos atrás, aconteceu uma situação envolvendo os jovens, não preciso citar nomes, né, irmãos? Mas aconteceu uma situação envolvendo os jovens aqui dessa igreja. Aí essa situação se tornou uma situação ali chata e preocupante. Aí os pais procuraram saber o que estava acontecendo, né? Os pais procurando saber. E aí nós tivemos que nos reunir para saber o que estava acontecendo. Aí um desses jovens, não é ninguém que está aqui, tá, irmãos? Aí um desses jovens falou assim, ó: pastor, foi isso que aconteceu? Mãe, foi isso que aconteceu? Aí a mãe já olhando assim, eu te conheço. Foi isso mesmo que aconteceu? Aí essa pessoa falou, eu juro por Deus que foi isso que aconteceu. Não, eu juro pela minha mãe. Eu quero ver minha mãe morta. Eu juro pela minha mãe que foi isso que aconteceu. Irmãos, e aí a pessoa estava mentindo. Depois nós descobrimos que ela estava mentindo, que essa pessoa estava mentindo. Descobrimos, foi tudo descoberto. Ela mesmo confessou que estava mentindo. Aí veja, irmãos, jurou pela mãe. Jurou pela morte da mãe. Olha como isso não é sério. Isso é sério, irmãos. E isso é abominável aos olhos do Senhor. É abominável. Então, meus irmãos, às vezes as pessoas acham que a verdade vai trazer muito problema. Não, irmãos, o que traz problema é a mentira. A verdade, irmãos, mesmo que venha ali uma correção, uma situação constrangedora, mas a situação vai ser o quê? Sanada. Não vai ficar nada em oculto. Agora a mentira, às vezes a pessoa mente numa situação, aí depois, para consertar aquela mentira, ela mente de novo, inventa outra mentira para tentar consertar aquela mentira. E aí, uma bola de neve. Um abismo chama outro abismo. E o pior da mentira, irmãos, é que quando nós descobrimos a mentira, aí isso vai fazer o quê? Vai nos ferir, não é verdade? Quando você descobre que uma pessoa mentiu para você, você vai ficar chateado com a pessoa. Ou quando você mente para a pessoa vai ficar chateada contigo. Contigo também, né? Então a mentira, ela pode destruir relacionamentos também. Trazer mágoa, chateação. Então é só coisa ruim. Mentira é só coisa ruim, né? Na Bíblia tem alguns exemplos de mentira que é até bom esclarecer. Por exemplo, a prostituta Raabe. Prostituta Raabe, ela mentiu. Certa vez ela mentiu, ela escondeu ali os espias, né? Do povo de Deus ali. Os espias estavam ali espiando a terra. E ali ela escondeu os espias, né, do exército inimigo ali para que os espias não fossem mortos. Ela mentiu. E lá em Hebreus vai falar que Raabe também vai colocar Raabe como uma das heroínas da fé, né? Ela era uma heroína da fé. Já colocou junto ali com a galeria dos heróis da fé. Vai dizer que Jesus também era da descendência de Raabe. Raabe era uma prostituta e ela mentiu.
Então se alguém me perguntar assim, pastor, então Deus aprovou a mentira dela? Porque na palavra de Deus vai falar que ela foi justificada, que ela foi salva e tudo. Se alguém perguntar, Deus aprovou a mentira dela? Não, irmãos, Deus não aprovou a mentira dela. Porque ninguém é salvo por obras. Ninguém é salvo por aquilo que faz ou por aquilo que deixa de fazer. Nós somos salvos pela graça. Vai dizer que Raabe, ela foi justificada pela fé. Ela foi justificada pela fé, porque ela tinha fé em Deus. Não foi pela mentira que Deus ali aprovou a mentira, não. Ela foi justificada pela fé. Porque se for olhar, irmãos, ela não deveria ser salva não porque ela errou. Aí eu pergunto, então quem seria salvo? Quem seria salvo neste mundo, né, irmão? Se fosse por causa de erro, perder essa salvação, quem seria salvo então? Então nós somos salvos e justificados pela fé. É claro que envolve um arrependimento, né, também uma mudança de vida, mas é pela fé. Só para esclarecer a mente dos irmãos. Alguma dúvida quanto a isso? Não, né? Nenhuma dúvida. Então vamos lá, continuar. Subtópico 2. O propósito da lei do juramento. O propósito do juramento antes era benéfico e tinha o objetivo de descobrir a verdade, né? Como nós falamos, o propósito do juramento era descobrir a verdade. Trata-se de um apelo solene que o adorador fazia a Deus, tendo consciência de que ele era o grande juiz onisciente e onipotente, dono de tudo, que esquadrinhava os corações de todos os homens, e que revelava o íntimo de cada um, a verdade e as sinceridades presentes no espírito do homem. Aqui fala de sinceridade, né? E só uma palavra aqui sobre sinceridade rapidinho. Sinceridade, irmãos, no original, significa o quê? Sem cera, né? Sem maquiagem. É algo ali transparente. A Bíblia nos ensina a sermos pessoas sinceras. Agora é importante dizer, né? Que às vezes a pessoa fala assim, eu falo mesmo na cara, eu falo mesmo. Tudo aquilo que eu penso, eu falo mesmo é na cara, eu sou uma pessoa sincera. Mas às vezes não é porque é uma pessoa sincera, às vezes é uma pessoa sem sabedoria, né? Porque, irmãos, nem tudo que a gente tem vontade de falar, nós devemos falar. Nós temos que ter uma sabedoria. Porque às vezes nós vamos machucar, porque igual nós vamos falar aqui em Provérbios 18, 21, né? O poder da vida e da morte está na língua. Então, ser sincero não é sair falando tudo que você tem vontade, tudo que você pensa, não. Certa vez, né, até um pastor mais experiente falou algo para mim e eu fiquei assim pensativo. O pastor falou assim para mim, quem pensa para falar, não fala o que pensa. Então ele falou desse jeito, William, quem pensa para falar, não fala o que pensa. Aí eu fiquei assim pensando, então quer dizer que nós não devemos pensar para falar não, nós já devemos falar logo sem pensar. Fiquei pensando sobre isso, mas depois eu vi, irmãos, que não é isso que a Bíblia ensina não, né? Porque se a gente não pensar, não meditar ali antes de falar, nós vamos falar muita bobagem, irmãos. Nós vamos machucar muitas pessoas, nós vamos falar muitas coisas precipitadas. Quantos relacionamentos não são destruídos por uma palavra? Não é verdade? E uma palavra lançada, irmãos, uma palavra lançada, ela não volta atrás, não é verdade? Palavra foi lançada, não tem como voltar atrás. Tem até um exemplo aí que diz que uma palavra, quando é lançada, né, quando você tenta consertar, é a mesma coisa de você pegar um travesseiro cheio de penas, subir no prédio mais alto que existe num dia de vento, aí você vai ali rasgar esse travesseiro e você vai jogar as penas no vento. E depois, se você tentar juntar todas as penas de novo, você vai conseguir? Não consegue, né? É assim uma palavra quando é lançada também, né? Não volta atrás, né? Às vezes a pessoa pode perdoar e tudo, mas nunca vai sair da memória. Então muitos relacionamentos são destruídos por causa de palavra. Na igreja tem muito isso, né? Às vezes por causa da palavra, perde um membro, perde uma igreja, né? Ou a pessoa também fala uma palavra para o pastor fica sentido, né? E vice-versa, né, irmãos? Todos nós estamos sujeitos a isso. Então, a palavra de Deus nessa noite está nos ensinando a isso, a nós termos cuidados no nosso falar também. Eu creio que quando nós somos imaturos, é a fase que nós mais falamos bobagem, né? Mais falamos bobagem e mais destruímos os nossos relacionamentos. Mas aí, irmãos, é para isso que serve o estudo bíblico também, né? Para nós adquirirmos uma maturidade, e hoje Deus está falando isso. Cuidado no falar também. Vamos lá. Pai do Senhor, missionária Rita. Então vamos continuar aqui, ó. Os juramentos nas escrituras são de dois tipos. Aqueles feitos por Deus e aqueles feitos pelos homens. Então Deus também jura, né? E Deus, ele é fiel para cumprir a tua palavra, irmãos. A palavra de Deus nunca volta para ele vazia, antes ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Então, quando Deus faz uma promessa, ele é fiel para cumprir. Vamos lá, subtópico 3.
Não jureis nem pelo céu nem pela terra. O estratagema dos escribas e fariseus quanto ao juramento pode ser notado quando eles diziam que qualquer voto que o adorador fizesse usando o nome de Deus estaria vinculado àquele juramento. Mas um voto feito sem que fosse pronunciado o nome de Deus era de menor valor, e nesse caso não precisava ser cumprido. O que está dizendo aqui, né? Que os fariseus achavam o seguinte: não, se eu jurar por Deus, esse juramento tem muito valor, eu vou ter que cumprir. Mas se eu jurar por outras coisas, isso aí tem menos valor, aí eu não vou precisar cumprir. Então eles começaram a jurar por Jerusalém, jurar pela sua própria vida, pela sua própria cabeça, né? Ou jurar por outras coisas também. É igual o exemplo que eu dei aqui, né? Da pessoa que jurou pela própria mãe. Então eles achavam que outros juramentos não precisavam ser cumpridos, apenas aqueles que eram feitos em nome de Deus, que eles tinham muito cuidado com o nome de Deus e temor com o nome de Deus, né? No primeiro momento. Mas depois, irmãos, isso começou a ser banalizado também. Foi por isso que Jesus começou a proibir ali esses juramentos, esses perjúrios. Então aqui continuando diz assim, ó: foi contra esse procedimento dissimulado e hipócrita que Jesus os confrontou. Essa tenuidade de classificações feitas pelos escribas e fariseus entre os votos obrigatórios e não obrigatórios não tinha qualquer base. Nós vamos falar aqui de votos, mas antes de falar de voto, irmãos, eu quero explicar melhor também o que significa, né? O sim, sim, não, não. O que é o sim, o que é o não, não do crente, né? Eu quero trazer uma aplicação prática para as nossas vidas, irmãos. Nós temos que saber dizer sim, mas nós temos que saber dizer não também. Às vezes nós achamos que estamos ajudando uma pessoa só dizendo sim, né? Não, eu tenho que dizer sim sempre, porque eu tenho que ajudar essa pessoa. Irmãos, pense numa pessoa que tinha dificuldade em dizer não. Eu tinha muita dificuldade em dizer não, até hoje eu tenho. Até hoje eu tenho um pouquinho. Só que hoje eu tenho mais facilidade, né, em dizer não. Antes eu tinha mais dificuldade, irmãos. Eu achava que todo mundo que me pedia algo, eu tinha que fazer, eu tinha que dizer sim. Sim, 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 sim. Mas, irmãos, eu descobri que isso também não resolve a nossa vida, né? Porque você pode, irmãos, fazer o bem para uma pessoa 10 vezes. Você pode dizer sim para uma pessoa 10 vezes. Mas o dia que você dizer um não para aquela pessoa, você já não presta mais. Então, irmãos, uma coisa assim que eu ouvia, né, num programa, era um programa do, deixa eu ver se eu lembro o nome, Silvio Linhares. Era um programa policial que tinha de manhã no rádio, né? Eu ficava ouvindo esse programa. E nesse programa o Silvio Linhares falava assim, ó: eu não sei o segredo para o sucesso, mas eu sei o segredo para o fracasso. O segredo para o fracasso é você querer agradar todo mundo. Esse é o segredo para o fracasso. Antes eu não entendia isso, depois eu passei a entender, irmãos. Porque nós conseguimos agradar todo mundo? Nós nunca vamos conseguir agradar todo mundo, irmãos. Vamos agradar um, desagradar outros, né? Então, se a gente quiser agradar todo mundo, e como a gente não vai conseguir agradar todo mundo, isso vai trazer o quê? Angústia para o nosso próprio coração, para a nossa própria vida, porque nós não vamos saber dizer não. Às vezes você vai ajudar mais uma pessoa dizendo não do que dizendo sim. Porque tive até uma experiência, né, com minha esposa aqui, que na nossa família, tanto na minha como na dela, né, tem pessoas que acharam que nós ficamos mais ruins depois que viramos crentes. Nossa, depois que a Nilma virou crente, depois que o William virou crente, ele foi mais ruim. Sabe por quê, irmãos? Porque nós passamos a dizer alguns nãos para ajudar aquela pessoa. Vou dar um exemplo aqui, irmãos. Pessoas que gostam sempre de pedir dinheiro, mas estão sempre gastando dinheiro com bobagens. No lugar de gastar com a coisa certa, vai gastar com bebida, com jogos ou com outras coisas aí, né? E se essa pessoa ficar te pedindo dinheiro direto, você vai estar ajudando essa pessoa emprestando dinheiro? Não vai estar, irmãos. Porque pessoas que gastam dinheiro, né, irresponsavelmente, têm que aprender a ficar sem dinheiro para aprender a ser mais responsável. É ou não é verdade? Então, se você ficar sempre ali, ó, pode dizer.
Tá vendo? É um exemplo prático, né? Eu também já passei por isso. O William ficou mais ruim. O William ficou mais ruim, né? Depois que virou crente, né? Porque eu aprendi a dizer alguns nãos. Eu fui trabalhar, irmãos. E realmente dá problema, né, irmãos? Porque às vezes quando você vai lembrar a pessoa, aí a pessoa ainda fica com raiva porque você lembrou ela. Às vezes a pessoa fala, me lembra. Aí quando você lembra, ela fica com raiva ainda. Tá me cobrando, não é verdade? Então é algo muito sério, né, irmãos? É algo muito sério realmente essas coisas. Então o sim é sim e o não é não. Não podemos ter medo de dizer não, porque às vezes o não vai ajudar muito mais a pessoa do que o sim. Não é verdade? Fica dizendo só sim para os seus filhos, tudo que ele quiser. Sim. Tem pais que não conseguem dizer não para os filhos. Estraga os filhos, irmãos. Porque o dia que ele quer dizer não, o filho não aceita. Tá vendo? Tá vendo? Quando consegue dizer não, quando quer dizer não, já não consegue porque o filho já não aceita, não é verdade? Suzane, quero que você faça o seguinte. Vê se o jesuíno tá passando mal, alguma coisa. De oração em nome de Jesus. Então vamos lá, irmãos. Subtópico 3, nós vamos continuar aqui a leitura. Assim, irmãos, falamos aqui sobre votos, né? Falamos sobre votos. E eu quero que o Pedro coloque aqui. Eu pedi para o Pedro Eclesiastes capítulo 5, versículo 4. Mas coloca do versículo 1, Pedro. Coloca do versículo 1. É melhor a gente ler do versículo 1 até o versículo 6. Eclesiastes capítulo 5. Irmãos, aqui fala também de votos. E a Bíblia nos ensina muito sobre votos também, né? Eu quero perguntar para os irmãos. É proibido fazer votos? É pecado fazer votos? Não, né? Irmãos, agora uma coisa também. Ninguém é obrigado a fazer voto. Mas a pessoa pode pensar, sou obrigado a fazer voto? Não, ninguém é obrigado a fazer votos. Mas a Bíblia ensina que quando nós fizermos um voto, nós temos que cumprir. Vamos dar o exemplo aqui de dois casos na Bíblia. Ananias e Safira. Ananias e Safira tinham uma propriedade ali, irmãos. Eles não eram obrigados a vender essa propriedade para repartir o dinheiro, não. Eles não eram obrigados. Só que eles fizeram um voto de vender essa propriedade e dar uma quantidade de dinheiro ali, né? Na obra do Senhor. Mas o que eles fizeram? Eles venderam essa propriedade e ali eles mentiram. Eles tinham uma quantidade de dinheiro, eles venderam por uma quantidade de dinheiro e eles mentiram que venderam por uma quantidade menor para dar menos dinheiro, irmãos. Então, eles não cumpriram com o voto, porque o voto era, né? Tanto, vender por tanto era dar tanto. Eles mentiram, eles ocultaram algo ali e não cumpriu o voto com fidelidade a Deus. O que aconteceu? Eles morreram. A Bíblia ensina também, irmãos, na Bíblia, sobre o voto de Jefité. Jefité, ele fez um voto com Deus, que se Deus desse a vitória para ele ali numa guerra, né? Ele ia oferecer como sacrifício a primeira pessoa que aparecesse na frente dele. E sabe qual foi a primeira pessoa que apareceu? A própria filha dele. Fez um voto precipitado. Tá vendo o perigo? Fez um voto precipitado com Deus. Então, irmãos, nós temos cuidado para não nos precipitarmos. Eu já me precipitei com votos. Sabe qual? Quando eu era novo convertido, eu fazia muitos propósitos assim, irmãos. E era propósitos assim, né, de jejum, de vários dias. Né? Era propósitos muito pesados. E hoje em dia eu tenho mais cuidado para fazer isso. Quando eu faço um propósito com Deus ali, é um que eu sei que eu vou conseguir cumprir. Então eu fazia propósitos muito pesados, irmãos. Era de 40 dias de jejum, e era jejum só com água. Às vezes eu cortava até a água, e às vezes eu falava, Senhor, eu vou fazer esse propósito aqui de 40 dias. Aí, irmãos, chegava ali no
10º, 22º. Chegava um dia ali, irmãos, eu já falhei 2 vezes nos votos. Não consegui cumprir 2 vezes. Fiquei mal, fiquei ruim. Tive que pedir perdão para Deus e fiquei com minha mente assim, sentindo culpada. Fiquei me sentindo culpado o tempo todo por esses votos precipitados. Tava passando mal? Receba a cura em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus. Então, irmãos, votos precipitados, né? Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Primeiramente, irmãos, chegar na presença de Deus, nós temos que estar mais prontos a ouvir, né? Não nos precipitar com a nossa palavra, irmãos. Se a gente for daquelas pessoas que falam muito, falam pelo cotovelo, nós vamos acabar falando o que não deve, né? Então, versículo 2, Pedro. A Bíblia até fala também, né? Seja pronto para ouvir, irmão, não estamos falando, né, irmão Raimundo, da pessoa que gosta de conversar, ser descontraída, não estamos falando disso, não. Estamos falando que pessoas que gostam muito assim, de dar muita opinião, gostam de saber de tudo, ser entendido em tudo, essas coisas. Quando a gente quer saber de tudo, dar opinião em tudo, vai ter hora que a gente vai se precipitar, vai ter hora que nós vamos falar bobagem. Não é pessoas assim que é descontraída, não é isso que nós estamos falando, não. Que nós falamos que nosso irmão Raimundo gosta muito de bater um papo, né, irmãos? E é bom explicar, porque senão fica, né? Gosta muito de bater um papo, e eu também, às vezes minha filha sabe, quando eu começo a conversar lá em casa, com minha esposa, com minha filha, eu gosto muito de conversar também. Só que antes eu não era assim não, antes eu era uma pessoa que quase não falava. Hoje em dia eu quase não consigo parar de falar. Então olha só, irmãos, versículo 2. Não te precipites com a tua boca. Tá falando disso, precipitar, fazer voto errado, né? Falar coisas que não sabe, tá falando disso. Nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras, irmãos. Então essa questão de querer chegar na igreja, às vezes a pessoa pega uma oportunidade também, né? Aí começa a falar um monte de coisa, acaba falando, é bobagem também, né, irmãos? Temos que ter muito cuidado com isso. Versículo 3, Pedro. Porque da muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo dá multidão de palavras. Pessoa que fala sem parar e fala sem pensar, né? Fala sem pensar também, acaba falando o que não deve. Versículo 4. Quando a Deus fizeres, agora a questão do voto. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Então Deus, ele não se agrada de votos, né, de sacrifício de tolos. Deus, ele não se agrada. Então, muitas vezes nós corremos o risco disso, de fazer voto de tolo e não cumprir. Deus não se agrada disso. Versículo 5. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Então, é importante dizer, Deus não está proibindo o voto. Às vezes você coloca um voto ali no seu coração, determina algo ali. Deus não tá proibindo. Mas Deus está falando assim, se você não for cumprir, se você não tiver condições de cumprir e não for cumprir, e não tiver a intenção de cumprir, a certeza que vai cumprir, é melhor nem fazer o voto, né, do que fazer e não cumprir. Versículo 6. Não consistas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Então, irmãos, é aquilo que eu falei, né? Às vezes, por causa da nossa boca, a gente acaba pecando. E depois que a gente peca, a gente tenta consertar. Ah, Senhor, não foi bem isso que eu quis dizer, não foi isso que eu quis falar, não foi isso que eu quis dizer. Só que Deus, ele sonda e esquadrinha o nosso coração, né? Não podemos dizer, foi um erro. Não, foi um erro não, você falou, você sabia o que você estava falando. A palavra de Deus lá em Efésios, não, mas deixa eu lembrar, Hebreus 4, versículo 13, vai dizer o seguinte, que nenhuma criatura está encoberta diante da palavra de Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele a qual devemos prestar contas. Todas as coisas que nós falamos, fazemos, irmãos, tudo está diante dos olhos de Deus. A Bíblia fala que os olhos de Deus são como chamas de fogo. A Bíblia fala que Deus está lá no alto, irmãos. Ele está observando os bons e os maus. Ele está observando tudo que a gente fala e tudo que a gente faz também, irmãos. Então, é aquele negócio, né? Pode estar escondendo do pai, da mãe, do pastor, do irmão, mas de Deus não tem como esconder. E às vezes é tão interessante isso que nós temos dentro de nós, que às vezes nós estamos querendo esconder do homem, né? Com medo da reação do homem, ou com vergonha do homem. Queremos esconder do homem, mas não temos medo de esconder de Deus. Não é verdade? Às vezes temos medo de esconder do homem, mas não temos medo de esconder de Deus. Às vezes temos vergonha
escondemos do homem, mas não temos vergonha, né, de fazer escondido, né, quando Deus está nos vendo também. Então, meus irmãos, isso é algo muito sério, porque certa vez Jesus falou assim, ó, não tema ao homem que pode apenas matar o seu corpo. Antes eu vou dizer a quem vocês devem temer. Tema a Deus, que além de matar o corpo, ainda tem poder de lançar a alma no inferno, né? Não está falando que Deus quer lançar, não, está falando que Deus, ele tem o poder, a autoridade para isso. Então, muitas vezes, irmãos, nós tememos muito homem, mas às vezes tememos pouco a Deus, né? A questão de falar o nome de Deus em vão também. Hoje em dia está se banalizando tanto o nome de Deus, que até piadas estão sendo feitas no nome de Deus, não é verdade? Até piadas, irmãos, com o nome de Deus, piadas com a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, está sendo com a figura do nosso Senhor Jesus, está sendo feita também, né? Irmãos, existe até um debate, uma discussão, né? Porque hoje em dia existem muitas canções, muitos louvores que chamam Jesus de você, né? Você, chamam Jesus de tu, né? Não é isso? Não tem muitas canções, louvores? Nós até louvamos, achamos bonito também. Então existe um debate. Pastor, isso pode, isso não pode, isso é pecado, isso não é pecado, né? Então eu não vou entrar nessa questão, porque existem vários entendimentos diferentes. Existem vários entendimentos, até porque se a gente for estudar a palavra você, a origem dessa palavra era uma palavra de tratamento, né? Era uma palavra ali que demonstrava o quê? Respeito, demonstrava uma reverência, porque antes era vós me ser, não é verdade? Era vós me ser. Então isso era uma palavra que só falava para quem você respeitava, né? Aí se abreviou, aí virou você, né? Irmãos, mas hoje em dia nós falamos você com aquela pessoa ali que nós temos mais intimidade e tudo. Agora, olha só que coisa interessante, irmãos. Às vezes nós chamamos o homem de Senhor e chamamos Deus de você. Não é meio contraditório? Chamar o homem de Senhor e chamar Deus de você? Pastor, o Senhor é isso, o Senhor é isso, o Senhor é aquilo, o Senhor é uma bênção, o Senhor, né? Pastor, o Senhor, quer que eu faça o quê? Pastor, o Senhor, mas às vezes chamamos Deus de você. É meio assim contraditório, né, irmãos? Mas é como eu falei, não estou entrando no mérito se é errado ou se não é, porque existem várias interpretações contra essa questão, né, de colocar você nas músicas, chamar Deus de você. Eu confesso que eu não me sinto muito bem, né? Pode ser coisa da minha mente, da minha cabeça, né? Pode ser coisa minha, mas cada um tem o seu entendimento aí. Então vamos lá. Para Jesus, quem jurasse pelo céu teria de cumprir seu juramento, pois eles foram feitos por Deus. E a terra era o estrado dos seus pés. E Jerusalém era a cidade do grande Deus. A conclusão é que qualquer juramento feito usando alguns desses elementos teria de ser cumprido, pois neles o nome de Deus estava envolvido. Então qualquer um desses juramentos estava envolvido o nome de Deus. Então tinha que ser cumprido. Um cristão verdadeiro e sincero, que tem o coração transformado pelo Evangelho, não precisa invocar qualquer elemento como céu e terra para afirmar que o que está dizendo é verdade. Posto que na essência a verdade está no íntimo do seu coração, no qual não há mentira, engodo ou engano. Olha, irmãos, isso é importante, né? Lá no Salmos 15 vai dizer que quem habitará no tabernáculo do Senhor, né? Quem habitará nos montes do Senhor, é aquele que não usa de mentiras, aquele que não usa de enganos, né? Aquele que não usa de lábios mentirosos, essas coisas aí, né, irmãos? Então, olha só que interessante. Tem pessoas que usam, né, o seu falar, a sua oratória, as suas palavras. Tem pessoas que usam isso, irmãos, como engodo ou como engano. Nós ensinamos na aula passada o que é engodo. Quem se lembra o que é engodo? Irmãos, não me façam passar vergonha. Na aula passada eu ensinei o que é engodo. Engodo, vocês vão lembrar. O que é engodo? Pois é, mas dá uns brancos mesmo, né? Mas se prepare, viu, irmão, que de vez em quando nós vamos... Por que é importante perguntar? Pra gente se lembrar, né? Vocês esqueceram a primeira vez, mas dessa vez vocês não vão esquecer, né? Porque eu perguntei. Se eu não tivesse perguntado, vocês não teriam como memorizar também, né? Por isso que a importância é o exercício de se perguntar. Não precisa ter medo, precisa ter vergonha, nada disso. Isso é um exercício para nós memorizarmos melhor as coisas que são ensinadas. Então, engodo, irmãos. Quer ver como todo mundo... Ah, tá, é isso mesmo. Engodo, irmãos. Engodo é uma isca. Lembra do anzol? Aí, ó. Tá vendo? Engodo é uma isca. Não sei como é que ninguém falou assim. Pastor, eu já ia falar, já, mas fiquei com vergonha.
engodo é uma isca, né? Engodo é uma isca. Então, para que se usa uma isca? Para capturar uma presa. Não é verdade, irmãos? Então, tem pessoas que usam as palavras como engodo. Para capturar, para prender, né? Para enganar alguém, né? Para tornar a pessoa como presa. Já reparou, irmãos, que tem pessoas que são manipuladoras? Usa muito as suas palavras, né? Existe um crime que é 171. É o crime do estelionato, não é verdade? Estelionatários. 171 é isso, irmãos. A pessoa usa a sua oratória, a pessoa é muito boa de lábia, né? Usa a sua oratória para enganar as pessoas, né? É o crime do 171, do estelionato. E existem muitas pessoas que usam as suas palavras para manipular as outras pessoas. Nós, como temos o Espírito Santo de Deus, irmãos, nós temos uma vantagem. Porque o Espírito Santo de Deus nos dá discernimento. Discernimento de espíritos. Nós já temos, né? Nós já temos uma certa capacidade de discernir, né? Naturalmente. Mesmo quem não é crente, já tem uma capacidade de discernir naturalmente, não é verdade? Você sabe ali que a pessoa não está te falando a verdade. Você observa isso aí. Agora, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, existe o dom do discernimento. Isso é o que, irmãos? Ampliado. Por isso que é muito difícil enganar o crente verdadeiro. A palavra de Deus fala assim, ó, se possível, até os cristãos seriam enganados, não é verdade? Se possível, até os escolhidos seriam enganados. Então Jesus falou, se possível, então não é possível enganar os escolhidos. O escolhido que realmente entregou sua vida para Deus, nasceu de novo, tem o Espírito Santo, irmãos, e medita na lei do Senhor, não é possível enganar. Porque tem o Espírito Santo dentro dele também, né? Então existe o discernimento de espíritos. Então já observou, irmãos, que você percebe ali quando a pessoa está manipulando. Às vezes você não consegue observar ali 100% na hora, mas você já fica ali com uma pulga atrás da orelha, não é verdade? Rapaz, tem alguma coisa. Irmãos, eu já acordei várias vezes de madrugada, né? Acordo de madrugada assim e falo, Nilma. Hoje em dia eu parei mais com isso. Parei mais, né? Porque às vezes eu estava até acordando minha esposa. Mas às vezes quando eu ficava preocupado com alguma coisa assim, com acordar de madrugada, eu falo, Nilma, esse negócio não tá certo. Nilma, não tá certo, esse negócio não tá certo. E na hora não estava acontecendo nada, né? Mas chegava lá na frente, irmãos, justamente aquilo que estava vindo assim na minha mente acontecia. De problema, né? Então o que é isso? Discernimento. Você vê antes de acontecer. É o discernimento que Deus dá para os crentes. Não é verdade? Então tem pessoas que usam de engodo ou engano, né? Manipula as próprias palavras. Manipula a pessoa através das suas próprias palavras. Cuidado com pessoas assim, viu, irmãos? Cuidado com pessoas assim, né? Porque se a gente não tiver realmente apercebido, né, nós podemos ali fazer o jogo dessa pessoa. Então, quando juramos por Deus, irmãos, o fazemos por quê, irmãos? Por que fala muito de jurar por Deus? Porque fala que isso é muito sério. Porque quando nós juramos por Deus, nós estamos fazendo Deus como testemunha. Nós estamos invocando Deus como testemunha. Fala, eu juro por Deus. É a mesma coisa que está falando assim, ó, Deus é minha testemunha. Deus está testemunhando aqui que eu estou falando a verdade. E quantos não juram por Deus mentindo? E Deus está ali, ó, vendo tudo. Tá vendo a seriedade de tudo isso? Muito sério tudo isso, né, meus irmãos? Vamos lá. Então, o resumo aqui desse tópico é: o seguidor de Jesus não jura pelo céu nem pela terra. Suas palavras têm peso da verdade. A palavra do crente tem que ter o peso da verdade, irmãos. Vamos lá. Tópico 2. Tópico 2. Nossas palavras devem ser sim e não. Subtópico 1. Como deve ser o nosso falar? Tomar cuidado com o que se fala é valioso demais. Esta atitude declara que tipo de pessoa nós somos. Um cristão verdadeiro sempre procura falar com verdade e sabedoria. Duas coisas, né, irmãos? A verdade e a sabedoria, que nós precisamos muito buscar de Deus. Uma coisa interessante que eu acho é que Jesus Cristo, a Bíblia fala que Jesus ele veio cheio de graça e de verdade. Então, às vezes a pessoa fala muito do amor, né? Ah, Jesus é amor, Deus é amor. E muitas vezes a pessoa acha que amor, demonstrar amor, é não falar a verdade. Não vou falar porque eu tenho que amar essa pessoa, não posso falar. Não, irmãos, quem ama fala a verdade, né? Quem não ama é que fala mentira. Quem não está nem aí para a pessoa fala mentira, ou então vê a pessoa no erro, deixa a pessoa aí, né? Quem ama verdadeiramente fala a verdade. Mas como foi dito aqui, tem que ser falada com sabedoria. Porque nem sempre... Às vezes nós falamos a verdade, mas nós falamos a verdade da maneira errada. Então é falar a verdade, mas da maneira certa, né? Jesus ele veio cheio de graça e amor, cheio de graça e verdade. Quando ele disse ali para aquela mulher adúltera, falou assim, ó, se ninguém te condena, eu também não te condeno. Isso é o quê? A graça.
Mas depois Jesus falou assim, ó, mas vá e não peques mais. Isso é o quê? A verdade. Então a graça anda junto com a verdade e a verdade anda junto com a graça. O amor anda com a verdade e a verdade anda junto com o amor. Então não é deixar de falar, mas é ter sabedoria como e quando, né, se deve falar, porque é o momento certo para todas as coisas. Provérbios 18, 21, como eu disse, né, o poder da vida e da morte está na língua, está na boca. E quantos casais se matando, irmão, com a boca, né? Quantos esposos matando a esposa com a boca? Quantas esposas matando o esposo? Quantos pais matando os filhos com a boca, né? Porque o poder da vida e da morte está na boca, irmãos. É algo muito sério. A língua é um pequeno membro, mas pode fazer um estrago muito grande. Quantos pais não dizem assim, né? Às vezes o filho é pequeno ainda, aos pais, esse menino é um inútil, esse menino não vai dar em nada, esse menino não vai ser nada. Aí amaldiçoando, né? Amaldiçoando o filho. Aí quando a criança cresce revoltada, traumatizada, com muitas feridas na alma de tanto ouvir isso, então, olha, eu creio que cada um aqui pode ter o seu testemunho também, né? Então, olha o perigo disso. Então, às vezes o pai fala, esse menino não vai dar nada, esse menino não vai ser nada, e aí o menino cresce revoltado, todo ferido, né? Se revolta, e às vezes o menino não dá nada mesmo. Aí quando não dá nada, o pai fala, não falei que esse menino não ia dar em nada? Falou, mas não deveria ter falado, né, irmãos? Tem que abençoar o tempo todo, né? Que eu tenho testemunho também, que minha avó, mesmo quando eu estava ali bêbado, drogado, desacreditado, só o farrapo, mas minha avó falava, o William vai ser crente, o William vai ser pastor. Olha só, irmãos, e se cumpriu. Olha a importância de você profetizar na vida da sua família, né, irmãos? Profetizar na vida da sua família. Isso é muito importante. Então eu vou pedir para o Pedro colocar aqui, coloca lá, Pedro, aquele desenho lá, aquela figura, aquela imagem. Eu creio que não vai dar para os irmãos lerem aqui direito, mas eu vou ler para os irmãos, tá bom? Eu coloquei aqui apenas para mim não me perder, porque como eu tirei a foto ali, tirei o print, né? Aí fica meio ruim. Então não vai dar para ler direito, mas eu vou ler para os irmãos. E vamos orar, irmãos. Vamos orar que eu tô assim com intenção, né? Tô orando a Deus para ver se a gente consegue comprar um projetor, né, com mais qualidade, né? Quando Deus dá a vitória, amém. Mas vamos orar nesse foco aí que é a bênção do Senhor. A gente tinha um lá no Sol Nascente que a imagem era só o ouro. Vamos ver se compra um igual aquele lá, que esse aqui tá meio fraquinho já. Então, irmãos, olha só. A Bíblia compara a língua com 6 coisas, né? Assim, tem mais coisas, mas nós vamos resumir aqui. Nós vamos aprender aqui com o que a Bíblia compara a língua. A nossa língua é comparada com o quê? Olha só, primeiro, a língua é comparada a um pequeno leme. Leme é aquilo que direciona o navio, né? Leme é uma peça bem pequena em comparação com o navio, né, irmãos? O navio é gigantesco, mas o leme é pequenininho. É pequeno, mas o leme tem o poder de direcionar o navio. Tem o poder de fazer o navio mudar de direção, mesmo sendo pequeno, né? A nossa língua também, irmãos, tem o poder de nos levar para caminhos certos ou caminhos errados, né? Direcionar a nossa vida, mesmo sendo um pequeno membro. Então, olha só, a língua é comparada na Bíblia como um pequeno leme. Está lá em Tiago 3, versículo 4. Depois, se os irmãos quiserem a referência, nós passamos para os irmãos. Então, o que é o pequeno leme? Poder de direção, poder de controle. Quem controla a sua língua, controla a sua vida também, não é verdade? Ali no 2, ó. A língua é comparada também a uma pequena fagulha. Está lá em Tiago também, capítulo 3, versículo 5. O que é uma pequena fagulha? Poder de atear fogo em um grande bosque. Irmão, já viu? Pense na floresta amazônica. A floresta amazônica, ela é muito úmida, né? Mas às vezes ela não pega fogo. Às vezes ela pega fogo, né, irmãos? Mas é uma floresta muito úmida. Agora, pense no tamanho da Amazônia, irmãos. A Amazônia é maior do que muitos países, né, que existem aí. É uma floresta gigantesca, é uma floresta imensa. Mas sabia, irmãos, que uma pequena faísquinha pode botar fogo numa floresta inteira? Uma pequena faísca. Se tivesse um caco de vidro, irmãos, e o sol começar a bater naquele caco de vidro, um pequeno calorzinho que é gerado ali, já pode tocar fogo numa floresta inteira, fazer um grande estrago. É isso que a Bíblia compara a nossa língua. É como essa fagulha, né? Um pequeno membro, mas pode fazer um grande estrago também, é a nossa língua. Olha só no 3, a língua é comparada a um membro venenoso. A um membro venenoso, né? Tiago 3, versículo 8. Poder de morte. Então a língua é como um veneno, né?
pode causar a morte também. Ali no 4, a língua é comparada também a um chicote. Às vezes machuca, né? Chicote machuca. A língua é comparada a um chicote. Está lá em Jó 5, versículo 21. Poder de tortura moral. Torturar, né? Oprimir. Às vezes usar ali da sua autoridade, né? Para humilhar uma pessoa. Poder de tortura. No 5, a língua é comparada a uma espada afiada. Está lá em Salmo 57, versículo 4. Poder de cortar relações. A língua é comparada a uma espada afiada. Poder de cortar relações, como nós já falamos aqui, né? Quantos relacionamentos já não foram desfeitos por causa da língua? E no 6, a língua é comparada a uma flecha mortífera. Está lá em Jeremias, capítulo 9, versículo 8. É o poder de agressão à distância. Olha, irmãos, é como uma flecha. Poder de agressão à distância. E hoje em dia, né, no advento das redes sociais, essas redes sociais aí estão sendo usadas muito para isso, né? Quantas indiretas não são jogadas ali nas redes sociais? Então está agredindo à distância. Às vezes não tem coragem de falar diretamente para a pessoa, coloca ali porque sabe que a pessoa vai ver, né? Aí são as chamadas indiretas, né? Que muitas vezes não resolve nada. O que resolve é resolver pessoalmente com a pessoa, né? Se encontrar pessoalmente e resolver. Então, poder de agressão à distância. Então é isso, irmãos, que a Bíblia compara a língua. Vamos lá continuar então. Onde eu parei, irmãos? Tomar cuidado com o que se fala é valioso. Deixa eu começar a ler aqui de novo. Esta atitude declara que tipo de pessoa nós somos. Um cristão verdadeiro sempre procura falar com verdade e sabedoria. Com muita propriedade, o sábio rei Salomão falou que a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Jesus foi bem categórico quando afirmou que pelas palavras alguém pode ser justificado ou condenado, o que nos impele a ter cuidado no nosso falar. Falamos disso aqui, né, nas aulas anteriores, irmãos, que nós podemos ser justificados ou condenados por aquilo que nós falamos. E aí nós demos os exemplos das palavras fúteis, né? Palavras inúteis, palavras que muitas vezes nós achamos que são palavras bobas, mas que muitas vezes podem até nos condenar. Chamar o irmão de tolo, de louco, de doido, né? Xingar o irmão de palavras fúteis, proferir palavras fúteis, isso pode nos condenar também. Porque o cristão, irmãos, é uma nova maneira de ser. O cristão ele é uma nova criatura. Ou seja, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir, uma nova maneira de falar. Tem muitos crentes, irmãos, quando a pessoa é novo convertido, a gente ainda entende, né? Mas tem pessoas que já são, irmãos, com tantos anos de crente e ainda fala palavrão, né? Ainda é uma boca suja ainda, né? Tem a boca suja, fala palavrão. Então, fala palavras torpes. Então, isso é algo muito sério que pode envolver nossa salvação. Então, continuando aqui. Um cristão cheio das verdades divinas terá um falar verdadeiro e reagirá contra todo tipo de falsidade e mentira. Jesus exige honestidade o tempo todo. Esteja o homem sobre juramento ou não. Não há padrão duplo para o cristão. Então, irmãos, nós não vamos falar a verdade só quando jurarmos, né? Eu estou jurando, então tenho que falar a verdade. Não. Falar a verdade o tempo todo, né? Procurar ser o mais verdadeiro possível. Porque somos falhos? Somos. Às vezes, numa situação extrema, vamos querer nos safar daquela situação. Isso pode acontecer, irmãos. Mas que isso seja um acidente e não uma prática, né? Porque se alguém perguntar, Pastor William, o nascido de novo, ele peca? A palavra de Deus diz que peca, né? A Bíblia fala, se dissermos que não temos pecados, nós somos mentirosos e ainda fazemos Deus de mentiroso, né? Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o cristão nascido de novo, ele ainda peca. Só que ele não abriga um pecadinho de estimação, né? O pecado não é mais uma prática na vida dele. O pecado deixa de ser uma prática e passa a se tornar um acidente, não uma prática. É a diferença do ímpio. O ímpio, o pecado já é uma prática na vida dele. Ele já vive na prática do pecado. Lá em Gálatas 5, capítulo 19 em diante, onde vai falar ali das obras da carne, aí Gálatas 5, versículo 21, vai dizer o seguinte, irmãos: não herdarão o reino dos céus quem pratica tais coisas. Então, o pecado é a diferença, né? A iniquidade tem uma certa diferença do pecado, né? É praticamente a mesma coisa, mas tem uma certa diferença. Porque a iniquidade, irmãos, é aquela prática intencional do pecado. É praticar o pecado propositalmente, intencionalmente, sem arrependimento e sem temor a Deus, né? Coisa que o ímpio faz.
Então vamos lá. Subtópico 2. O sim. Eu já li tudo? Falta o finalzinho? Já li tudo. Já li tudo. Subtópico 2. Agora vamos para o subtópico 2. O sim e o não na vida de Paulo, o apóstolo Paulo. Traz uma lição interessante aqui. Há situações em que empregamos a nossa palavra e por algum motivo não conseguimos realizar o que dissemos ou planejamos. Aquilo que eu falei, né? Muitas vezes nós vamos empregar a nossa palavra, mas por algum motivo nós não vamos conseguir realizar. Isso aconteceu com o próprio apóstolo Paulo, veja só. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12 ao 24, há o relato de um episódio que ocorreu com o apóstolo Paulo. Ele fez planos de visitar os irmãos da igreja de Corinto, porém, por diversas vezes foi impedido. E as coisas não saíram como havia planejado. Porque, como eu disse, né, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Agora, olha só o que aconteceu com o apóstolo Paulo quando ele não pôde ir, né? Por isso, seus acusadores se valeram da situação para fazer graves e sérias acusações contra Paulo, dizendo que ele não era confiável. A questão, né, irmãos, do acusador. O inimigo está sempre querendo nos acusar. Foi por isso que eu dei o testemunho para os irmãos aqui no domingo. Estava ali quietinho do lado de fora, irmãos. Veio ali, né? Deus usou uma... Perdão, irmãos. O inimigo usou uma pessoa para me acusar, né? Falou ali uma mentira. Pastor, não fui eu que saí daqui, não. Vocês que me tiraram. Isso é mentira, irmãos. Isso é mentira. Só que eu não fiquei me justificando. Estava ali perto do pastor Evaldo. Eu falei, não vou nem falar nada. Deixa quieto. Não vou nem falar nada. Porque quem nos justifica é o Senhor. Porque, irmãos, para o inimigo, a gente não precisa ficar se justificando, não. Mas tem situações que nós vamos precisar, sim, dar uma satisfação. Naquele momento ali, eu não achei necessário. Porque isso era mais munição para o inimigo, né? O inimigo ia continuar falando, acusando. Aí ia falar minha palavra contra, ia ficar minha palavra contra dele. Não precisei, né? Quem conhece sabe. Então, mas tem situações, irmãos, que nós vamos precisar se justificar. Foi isso que o apóstolo Paulo fez, olha só. Então estava dizendo que o apóstolo Paulo não era confiável, estavam acusando ele. Então, olha só. Paulo refuta seus opositores dizendo que não era o tipo de pessoa que diria sim, quando na realidade queria dizer não. O apóstolo toma Deus como sua fiel testemunha e explica o motivo pelo qual não tinha ido logo fazer essa visita, que era para poupar os irmãos. Quem quiser ler com mais atenção isso aí, nessa situação, vai ler lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Deus que conhecia o seu coração, disse o apóstolo, sabia do seu verdadeiro sentimento e da grande vontade de ir visitá-los, e declarou a todos que sua vida era de simplicidade e sinceridade, tanto diante da igreja como do mundo. Então, nessa situação específica aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, ele refutou. Ele falou, eu não sou uma pessoa que diz sim querendo dizer não. Eu, quando digo sim, é sim, não, é não, né? E ele usou até o nome de Deus, né? Para ali se justificar. Como eu falei, cada situação, cada caso é um caso. Porque, irmãos, olha só o que acontece, irmãos. O cristão, quando ele falha, aqui o apóstolo Paulo ele tinha o quê? Que justificar uma falha dele, né? Então foi necessário ele justificar, que ele tinha que justificar essa falha. Então o cristão, irmãos, quando ele emprega a sua palavra e ele falha, ele costuma fazer o quê? Dar uma satisfação, né? Irmãos, a gente vai fazer isso, mas não deu para fazer, né? Não deu, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ele justifica, ele dá uma satisfação para a pessoa. Uma coisa muito ruim, irmãos, é quando nós deixamos de fazer algo e não damos nem satisfação. Hoje em dia isso está virando muito moda na igreja, irmãos. Está virando muito moda na igreja, né? Às vezes acontece o seguinte, a pessoa até sai da igreja, irmãos, e não comunica, fala nada, não perde a bênção, não comunica que vai sair, não dá nenhuma satisfação. Isso não condiz com o caráter do cristão, irmãos. O cristão pode passar provação, pode ter saído chateado, pode ter acontecido o que for, mas o caráter do cristão vai fazer com que ele comunique. Pastor, não dá mais certo, estou aqui, vamos sair. Aliás, teve um casal que fez isso aqui, né? O casal ficou por algum tempo aqui, aí quando chegou o momento de sair, ele chegou para mim e falou, pastor, nós vamos deixar a igreja, mas nós queremos pedir a bênção do Senhor, queremos que o Senhor nos abençoe, ore por as nossas vidas. Nós oramos aqui, irmãos, até sentimos o presente de Deus, me emocionei. Foi um negócio muito bonito. Saiu na bênção e hoje em dia não temos nada, né? Esse dia nos vimos lá no evangelismo. Algo bem abençoado mesmo. Então as portas continuam abertas, irmãos. As portas vão sempre estar abertas. Então, irmãos, nós não podemos fechar portas nas nossas próprias vidas. Temos que deixar as portas sempre abertas, né? Aconteça o que
acontecer, irmãos. Ter esse caráter, essa atitude cristã. Porque essa atitude não dá nem satisfação, sair para lá revoltado, com o coração sujo. Isso não é atitude de cristão, né, que teve a experiência do novo nascimento, né, meus irmãos? Então tem que ser aperfeiçoado. Então o apóstolo Paulo, ele deu essa justificativa, ele justificou. E outro exemplo que eu queria trazer aqui para nossas vidas, é que, por exemplo, se eu, como nós falamos aqui de empréstimo, né, às vezes a questão de empréstimo envolvida aí. Se eu pego um dinheiro emprestado com alguém, e por algum motivo eu não pude pagar, eu vou chegar nessa pessoa e vou dar uma satisfação. Não pude te pagar, aconteceu isso e aquilo, me perdoe, me desculpe, não pude, né? E se Deus quiser, tal dia eu vou te pagar. Dá uma satisfação, né, irmãos? Porque, infelizmente, irmãos, isso é envergonha o evangelho. Tem cristãos que não paga e não dá a mínima. Não dá a mínima satisfação. Isso não faz parte do caráter cristão, irmãos. Os irmãos concordam ou discordam? Porque se discordar também, tudo bem. Porque, irmãos, é o nome de Jesus que está em jogo, né? Porque, olha só, tem pessoas que nem vendem para crente. Crente não vou nem vender. Já ouviram falar disso? Não vou nem vender, crente não vou nem vender. Às vezes o crente pensa porque é crente, pode sair. Não, eu sou protegido, ungido de Deus. Não, irmãos, não pode ser crente caloteiro, não é verdade, irmãos? Nosso caráter, irmãos, nossa honestidade envolve todas as áreas das nossas vidas também, né? Porque isso também faz com que muitas vezes os relacionamentos sejam o quê? Quebrados. Nossa, a pessoa pegou ali algo, prometeu algo, não fez, não deu a mínima satisfação. Isso destrói também relacionamentos e a própria reputação da pessoa também. Ninguém vai confiar, não é verdade? Ninguém vai confiar, irmãos. Então isso é algo muito sério. Às vezes nós pensamos que é bobagem, mas não é bobagem, não. Tá vendo? Que fecha as portas. Olha, irmão, como isso prejudica a pessoa também. Eu tenho um exemplo lá no meu serviço, né? Que tinha... quando a gente era novo de Nova Capa também, antes podia vender lanche lá dentro, né? Tem uma lanchonete lá dentro, só que antes era permitido montar as barraquinhas de lanche dentro da empresa e vender lanche lá, né? Hoje em dia não é mais, não. Então tinha uma mulher lá, que eu nem lembro o nome dela, sei que a gente chamava ela de baixinha, né? A baixinha do lanche. Então tinha essa mulher que vendia lanche. Aí tinha colegas meus que ficavam pegando lanche o mês todo, quando chegava no final do mês não pagava. Não pagava, irmãos. Aí dava calote na baixinha, aí depois dava calote em outra, né? E nos 3 anos diferentes não pagava, irmãos. Falta de caráter mesmo. Aí o que acontece? Eu sempre paguei, irmãos. Mesmo quando eu estava no mundão, eu não gostava muito dessas coisas, não. Aí eu chegava lá, pagava, né, e tudo. Aí a gente vinha para trabalhar, nossa sessão ficava lá no local, né? A gente vinha para trabalhar e eu passava todo tranquilo. Tava vindo com meu colega, né? Passava todo tranquilo. Aí meu colega falava, ixi, eu não posso passar por aí não. O que foi, moço? Não, tô devendo a mulher ali. Então, às vezes até eu ia para ir junto com ele, falei, então vamos por ali então. Ixi, por ali também eu não posso não, que eu tô devendo a outra também. Irmãos, a pessoa tinha que dar uma volta de quase 1 quilômetro para desviar de todo mundo e mesmo assim, às vezes, dava de cara com a pessoa. Desviava e quando chegava lá, a pessoa já estava lá para cobrar. Irmãos, e a pessoa era envergonhada. Irmãos, só prejuízo. É ou não é? Só prejuízo. As portas se fecham, irmãos. Olha, e eu já passei por várias situações assim, irmãos. Pessoas... E assim, chateia, viu, irmãos? Vamos falar a verdade. A gente fica chateado. Não é nem tanto pelo dinheiro, mas é pela falta de consideração de caráter. A falta de caráter da pessoa, irmãos. Por que não chegou? Não deu não. Deu não, a coisa apertou, né? O negócio apertou, fiquei sem dinheiro, me perdoe, mas assim que puder. É muito mais bonito, né, irmãos? É muito mais bonito.
Às vezes a pessoa pode falar que não, é por causa da timidez, pastor, tem vergonha. Mas, irmãos, eu acho que vergonha maior é ficar sem dar satisfação, né? Vergonha maior tem que ser não dar nem satisfação, né? Eu creio que tudo é conversado, né? Chegado ali, conversado, tudo, a pessoa vai entender e a pessoa não vai ficar com aquele ressentimento. Fala, não, eu entendo, tal, beleza, né? Vou compreender. É muito melhor, irmãos, e faz parte, né, do caráter do cristão isso. É até importante, né, que nós vamos relembrar até uma dúvida que surgiu uma vez, né? Foi até da irmã André a mesma dúvida. Aquela questão, né? Se Deus usa. Irmãos, uma coisa que nós precisamos, assim, para ficar bem na nossa mente mesmo, né? Bem esclarecido na nossa mente, é que dom, é isso que nós já falamos mais uma vez. O dom é diferente do fruto. O fruto do Espírito é o quê? É o caráter de Cristo, né? Forjado no cristão. Agora, dom não, dom é só uma ferramenta. Dom é diferente do fruto. Então, o fruto é o caráter. Às vezes a pessoa tem o dom, mas não tem o caráter. Deu para entender, irmã André? Às vezes profetiza, fala em línguas, cura, dom de cura e tudo, mas não tem o caráter do cristão. O caráter é o fruto. Então, tão importante quanto os dons, é o fruto do Espírito, né? Como eu falei, o caráter, ele protege o poder. Não adianta eu ter dom, mas não ter caráter, que eu vou enganar as pessoas, vou ser falso profeta. Naquele grande dia, Jesus deu esse exemplo, falou, Senhor, no seu nome eu profetizei, no seu nome eu curei, no seu nome eu fiz milagres e maravilhas. E Jesus falou, opa, apartai-vos de mim que eu nem vos conheço. Vós que praticais o quê? A iniquidade. Você tem dom, mas não tem caráter, afastai-vos de mim. Dom não salva, mas caráter salva. Deu para entender? Até aquela questão, irmãos, uma dúvida assim, bem importante, né, que a irmã Andréa levantou, e depois eu fiquei meditando sobre isso também. A questão assim, nós temos uma dúvida. Pastor, o Espírito Santo, ele habita dentro de templo, do templo sujo, né? Habita se o templo estiver sujo. Irmãos, olha só, vamos entender isso aí no profundo. Quando nós, aquilo que nós já ensinamos aqui, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, aí nós somos selados com o Espírito Santo. Nós somos lavados pela palavra, não é verdade? Nós somos lavados, nós somos regenerados pela palavra. Só que a gente tem que entender também o seguinte, a gente ainda convive com as duas naturezas. Já aprendemos aqui, né? A natureza regenerada espiritual, mas a nossa natureza pecaminosa também, né? Então nós podemos dizer, se alguém perguntar, Deus habita em templo sujo? Nós podemos dizer sim e não, né? Porque ele, no processo de salvação, ele nos sela com o Espírito Santo, nós somos lavados, né? Então, naquele caso, ele habitou no templo regenerado, lavado. Só que nós temos a nossa natureza pecaminosa ainda. Nós somos perfeitos? Não somos perfeitos, né? Então, nós temos sujeira ainda? Temos sujeira. Mais uma pergunta, o Espírito Santo está habitando dentro de nós? Claro, meu irmão, vocês acham que não está, eu ia ficar preocupado. Está habitando dentro de nós, irmãos. Agora, o que a Bíblia fala? É que nós corremos o risco de apagar o Espírito Santo, né? Então, se a gente responder sim ou não, sim e não, é uma resposta que parece meio confusa, mas é a verdade. Ele nos limpa, ele habita, só que ainda nós temos a nossa natureza pecaminosa. Tem sujeiras que o próprio Espírito Santo, ele vai limpando de dentro para fora. Como que o Espírito Santo ia limpar a nossa casa se ele não entrasse dentro da casa? Habitando dentro da casa. Deu para entender, irmã André? Por exemplo, tem uma casa abandonada, essa casa está abandonada, está trancada, e ela precisa de uma limpeza por dentro. Como que alguém vai limpar essa casa por dentro se não entrar dentro da casa? Então Deus, ele habita dentro de nós e vai começando a limpar de dentro para fora, né? Só que a Bíblia também fala que nós somos lavados pela palavra, né? Deus, ele já olha lá para frente pelo que foi feito. Só que nós, como ainda estamos dependendo desse tempo,
nós ainda estamos passando por esse processo. Nós não percebemos, mas para Deus tudo já foi feito. Então nós já estamos limpos pela palavra. Só que aqui nessa terra, nós ainda vamos conviver com essas duas naturezas. Deu para entender, né, irmãos? Deu para entender. Então isso é bom, muito bom para esclarecer as dúvidas. É o amor cristão. A gente releva. É igual eu estava falando com minha esposa hoje, né? Semana que vem, irmãos, a lição vai ser: não retribua pelos padrões humanos. Essa vai nos pegar. Porque nós temos, nós temos essa questão, irmãos, de retribuir pelos padrões humanos, né? Ah, se me faz o bem, eu faço. Mas se me faz o mal, eu não vou fazer bem, não. Vou fazer o mal também. Ou então não faço o bem. Não vou fazer o mal, mas também vou deixar de fazer o bem. Aí Jesus certa vez nos arrochou, irmão. Falou assim, ó, se você fizer o bem só para quem te faz o bem, você não está fazendo nada demais. Porque até o ímpio faz isso. Até o ímpio faz o bem para quem faz o bem para ele. Aí Jesus falou, vocês devem abençoar até os seus inimigos, até quem vos persegue. Não significa, irmãos, que não existe relacionamentos, irmãos, que infelizmente vai ter que ser realmente assim, que você vai ter que se afastar de certos relacionamentos. Isso também é sabedoria, né? Até para evitar coisas piores. A Bíblia fala, fugir da aparência do mal. Agora, por exemplo, se a pessoa precisou, igual o bom samaritano, a parábola do bom samaritano, né? Tinha aquela pessoa caída lá no chão lá. Então, qual era o papel do cristão? Ajudar. Poderia ser o pior assassino que tivesse ali, mas o papel do cristão era ajudar a pessoa que precisa de ajuda. Porque os fariseus perguntaram, quem é o meu próximo? Eles fingindo que não sabia, né? Quem é meu próximo, Senhor? Eles achavam que o próximo era só quem fazia o bem para eles. Eles perguntaram, Senhor, quem é o meu próximo? Aí Jesus contou a parábola do bom samaritano. Jesus estava querendo responder o seguinte, ó, o próximo é aquele que precisa de ajuda. O próximo não é aquele bonzinho, não é aquele que só faz o bem, não é só aquela pessoa amável, não. O próximo é aquele ali, ó, que você falta descabelar por ele, mas aquele é seu próximo também. Se ele precisar de ajuda, você vai ter que ajudar. Deu para entender, irmãos? Até o inimigo, precisando de ajuda, nós vamos ter que ajudar. A Bíblia até fala, ó, se seu inimigo tiver pão, dá para ele de comer. Tiver sede, dê água para ele beber. Fazendo isso, você vai juntar brasa sobre a cabeça dele, né? Esse simbolismo da brasa é que antes os ferreiros, para amolecer o ferro, eles colocavam muitas brasas quentes em cima do ferro. Aí o ferro fazia o quê? Amolecia. Então Jesus estava falando o seguinte, para a gente andar em paz com todos, nós vamos ter que fazer o bem. Porque já notou, quando a pessoa faz o mal para a gente faz o mal para ela também, os relacionamentos ficam ali, né, abalados, e as duas pessoas ficam com o coração ruim, coração sujo, né? Fica o coração ali magoado. Mas quando você faz o bem, aquela pessoa vai ficar sem reação, né? Ela vai amolecer igual o ferro. Ela vai amolecer e fala, nossa, eu fiz o mal para a pessoa não está me fazendo bem. E ali vai acabar que os relacionamentos, né? É igual eu falo, não precisa estar o tempo todo perto, mas também ninguém pode guardar rancor, mágoa de ninguém. É o que a Bíblia ensina. Não é verdade, irmãos? Então vamos aqui continuar. O assunto está muito bom, mas temos que encerrar, né? Vamos lá. Jesus, que conhecia o seu coração, já li, então aqui no finalzinho aqui. Da mesma maneira que os coríntios podiam confiar que Deus manteria suas promessas, também podiam confiar que Paulo, como representante de Deus, manteria as suas. Ele ainda os visitaria, mas em uma ocasião melhor. Então depois Paulo foi lá, né, e conseguiu cumprir o que ele tinha falado, porque ele não tinha conseguido cumprir das primeiras vezes. Subtópico 3. O que passa disso é procedência maligna. A palavra do crente é sim, não é não. E o que passar é procedência maligna, irmãos. Só vem coisa do inimigo, né? Aqui diz, ó. Como o caso que aconteceu em Corinto, em que Paulo conhecia a importância da honestidade e da sinceridade nas palavras e ações, Deus quer que sejamos verdadeiros e transparentes em todos os nossos relacionamentos. Se não for assim, poderemos nos rebaixar, passando a divulgar rumores, fofocas e a ter segundas intenções, ou seja, daremos lugar a situações de procedência maligna. O que isso está querendo dizer, né? Está querendo dizer que se a gente não falar a verdade mesmo, nós sempre vamos querer achar um jeitinho ali, né, irmãos? Achar um jeitinho para consertar alguma situação. Às vezes vamos distorcer alguma coisa, às vezes vamos inventar outra, às vezes vamos ali adicionar algo que não é verdade, ou retirar algo também que não é verdade, ou uma pessoa vai falar uma coisa, a gente não vai
nem saber se é verdade ou se não é, vamos começar a espalhar também, né? Porque, irmãos, isso é muito perigoso. Às vezes a gente recebe alguma notícia, né? Algo ali, aí nós nem perguntamos, nem ouvimos o outro lado, aí já temos a tendência o quê? A acreditar. Às vezes ouvimos um boato e primeira reação nossa, acreditamos. Então é uma coisa importante, ó, irmãos, até para as situações que nós estamos vivendo aqui na igreja. Olha que importante. Crente não trabalha com boatos. Crente trabalha com fatos. Crente não trabalha com boatos. Crente trabalha com fatos. Se a coisa foi confirmada, teve ali uma prova, foi confirmada, amém. Agora, se for boato, irmãos, é melhor orar, né? Não dar ouvidos, não passar para frente, que às vezes passa para frente até uma mentira. Coisa que não é verdade, né? E às vezes até questão de precipitar. Às vezes nós pensamos que foi algo ali, quando a gente vai ver não foi aquilo mesmo, foi outra coisa. E às vezes a gente já falou algo que nem era verdade, né? Se precipitou, aí vai tentar consertar de novo. Como é que vai conseguir consertar de novo, né? Tá vendo a seriedade, irmãos? Ter cuidado, não se precipitar. É isso que a lição estava ensinando, né? A lição estava ensinando. Essa questão de ter cuidado no falar, não se precipitar no falar, né? Ouvir, prestar atenção, ter esse cuidado é muito importante. Agora vamos para o tópico 3, para nós estarmos encerrando. Honestidade com nossas palavras. A palavra honestidade, sobre o tópico 1. Honestidade é uma virtude de alguém que é correto, sincero. Do hebraico temos o adjetivo yashar, reto, honesto, correto, direito, plano, certo e justo. Jó descrito como um homem honesto. Jó 1, versículo 8. Em Atos temos a descrição de Cornélio como um homem reto e honesto. Aquele que tem um viver reto, honesto, jamais permitirá que saiam da sua boca palavras falsas, mentirosas e enganadoras. Vejam que pessoas honestas e retas, elas são honradas, né? Quer ser honrado, né, irmãos, por Deus? É só a gente ser uma pessoa honesta, uma pessoa reta. Nós vamos ser reconhecidos, nós vamos ser honrados. Você notou, os irmãos notaram que Jó, ele era conhecido tanto nos céus como no inferno? Jó era conhecido tanto nos céus como no inferno. Nos céus, Deus falou assim, ó, tá vendo o meu servo Jó? Homem reto, íntegro, temente a Deus e se desvia do mal. Já pensou, irmão, ser elogiado pelo próprio Deus? Agora, Satanás também conhecia Jó. Satanás sabia das propriedades de Jó. Claro que Jó, ele é desse jeito aí. O Senhor dá tudo para ele também, mas ali era inveja, né? Era querendo ver o mal, querendo invejar Jó, querendo ver Jó destruído. Isso aí era o Satanás. Sabia que isso acontece nas nossas vidas, irmãos? Quanto mais nós somos honrados por Deus, mais Satanás ele vai estar ali, ó, furioso com nossas vidas. Nós temos que orar, né? E manter a humildade. Sabe qual é o problema? Às vezes as pessoas são até exaltadas. Às vezes as pessoas são honradas, ganham fama, são conhecidas mesmo, ganham até fama nessa terra, né, irmãos? Às vezes a pessoa ali é exaltada por Deus. Mas sabe qual é a queda da pessoa? É quando a pessoa não mantém a humildade. A Bíblia fala que a soberba precede a ruína, mas a humildade antecede a honra, né, irmãos? Então, às vezes a pessoa consegue até ser honrada, mas não consegue se manter honrada, porque às vezes falta humildade. Então, irmãos, isso nos ensina, por mais que Deus nos honre nessa terra, nós temos que buscar humildade, né? Para continuarmos, para não perdermos a bênção, para mantermos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Então, vamos lá. Continuando aqui. Aquele que tem um viver reto, honesto, jamais permitirá, já li. Subtópico 2. É possível ser honesto com nossas palavras neste mundo? Olha a pergunta de ouro aí, irmãos. É possível ser honesto com nossas palavras neste mundo? Um mundo onde o engano, né, prevalece, a mentira, a injustiça, o desejo mal, né, desejar mal para as pessoas, né, difamar, caluniar. Será que é possível, irmãos, nós sermos honestos com as nossas palavras neste mundo? Aqui diz, ó, na vida daquele que o evangelho já entrou, houve transformação plena, pois o mesmo busca não apenas curar os sintomas da doença do pecado, mas também prevenir. Então é ter cuidado, né, com o que se fala também, com as atitudes. Não há como negar que nesse mundo muitos já adotaram a mentira como um hábito. Olha, a mentira virou um hábito. É normal para aquele que não vive as bem-aventuranças de Cristo dizer uma mentira com a desculpa de mentir para apoiar uma causa nobre. Então, tem pessoas que a mentira já virou um hábito, irmãos. Eu fico assim impressionado, né? Porque quantas vezes a gente ensina, a Bíblia fala sobre mentira, né? A Bíblia fala que a mentira, o pai da mentira é o diabo, né? Que mentira não é de Deus.
E mesmo assim nós vemos que às vezes as pessoas têm uma dificuldade, né? Quem já tem isso como hábito, tem uma dificuldade de mentir, irmãos. Você pode falar, você pode ensinar num dia, no outro dia você já vê a pessoa mentindo. Fala, meu Deus! Aí precisa realmente, né, irmãos, de um trabalho muito forte de Deus. E olha só a gravidade da mentira. Apocalipse 22:15. Coloca aí, Pedro. Olha só a gravidade da mentira. Nosso último versículo, Apocalipse 22:15. Olha o que vai dizer. Coloca aí para nós, Pedro. Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Ali em Apocalipse, está falando daqueles que não herdarão o reino dos céus, aqueles que não herdarão. Diz assim, ó: ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Pessoa que mente sem arrependimento perde a salvação, irmãos. Então hoje fica como reflexão para todos nós: não vamos ficar mentindo, nem para Deus. Eu não posso mentir só para Deus, nem para Deus e nem para o nosso próximo. É o que a lição está ensinando. Quem sustenta isso está comprometendo o caráter humano e um valor importante, que é o respeito pela verdade. O verdadeiro discípulo de Cristo, que faz parte do seu reino, é honesto em suas palavras, íntegro no seu caráter e jamais usa de meias verdades, através das quais grandes mentiras têm sido ditas, sendo influenciadas pelo pai da mentira, o diabo. Então, quando a pessoa tem o hábito de mentir, quem é que está usando essa pessoa? Deus é que não é, né, irmãos? Está sendo influenciada pelo pai da mentira, que é o diabo. Jesus é a verdade em essência. E os que vivem nele são honestos em tudo. E o seu falar é sim, sim, não, não. Subtópico 3, para encerrar, dando testemunho. Uma pessoa honesta revela dignidade de caráter, é honrada, digna, procede rigorosamente dentro da regra. Salomão disse que tortuoso é o caminho do homem cheio de culpa, mas reto é o proceder do homem honesto. Interessante, né, irmão? Salomão falou lá em Provérbios 28. Tortuoso é o caminho do homem cheio de culpa. Os irmãos lembram do exemplo que eu dei? Lá no meu trabalho? A pessoa está indo retinha ali. Opa, não posso ir por aqui não. Está indo ali. Opa, não posso ir por aqui não. Caminho tortuoso, irmão. Está sempre tendo que desviar, sempre errando. Não anda pelo caminho reto, só anda pelo caminho do engano. Isso é muito sério. O verdadeiro cristão procura ser honesto no que fala, mantendo-se longe da falsidade e da mentira, conservando a verdade no coração e na conduta, pois esse é o seu objetivo maior. Você é conhecido por ser uma pessoa de palavra? Se dissermos a verdade durante todo o tempo, vamos nos sentir menos pressionados a apoiar nossa palavra em juramentos ou promessas. Ou seja, se a gente falar a verdade em todo o tempo, nós não vamos precisar jurar, nós não vamos precisar chamar testemunha, né? Nós não vamos precisar ficar assim, é ou não é verdade? Não é verdade, não sei quem. Às vezes nós falamos assim, não é verdade, não sei quem. Você lembra? Às vezes acontece a gente corre o risco também, né? Da pessoa não lembrar também, né? Então a gente fica comprometido ali. Quando a gente fala a verdade, nós não vamos precisar dessas coisas, não, né, irmãos? Agora uma coisa assim interessante também, só para encerrar. Se a gente perguntar assim, ó, você é uma pessoa honesta? Eu creio que a maioria vai dizer, né? Eu sou honesto. Agora nós podemos mudar a pergunta. Você já teve a chance de ser desonesto? Porque, irmãos, muitas vezes nós somos honestos. Mas se a gente tiver assim, né, uma proposta tentadora para ser ali desonesto, às vezes num pequenozinho detalhe, um pequenozinho ali, detalhezinho, irmãos. Será que muitas vezes nós não vamos ter o risco de cair em tentação? Porque muitas vezes, irmãos, nós vamos examinar nós mesmos e muitas vezes nós vamos porque as circunstâncias é que muitas vezes vai influenciar nossas vidas. E muitas vezes nós vamos nos surpreender do que nós somos capazes, dependendo da circunstância, né? Então nós precisamos realmente, Jesus falou, sem mim vocês não podem fazer nada. Mesmo se a gente manter a nossa honestidade e o nosso caráter, irmãos, o mérito não é nosso. O mérito é totalmente de Deus, que forja o nosso caráter. Temos nossa responsabilidade? Temos sim nossa responsabilidade, irmãos. Mas só Deus pode nos fazer perfeitos, porque ainda nessa terra nós dependemos totalmente dele. Amém, meus irmãos? Então a conclusão da lição é essa. Devemos viver neste mundo como verdadeiros seguidores de Cristo, sendo honestos em tudo, em especial em nossas palavras, sem recorrermos a juramentos hipócritas,
profanos e desnecessários, que buscam fundamentar as conversas do dia a dia. Antes procuremos ser simples e objetivos, dizendo sim, sim, não, não. Às vezes é tão simples, né, resolver uma situação, muitas vezes somos nós que complicamos, né? Ser simples, sim é sim, não é não, dá, não dá, né, irmãos? E assim nós vamos ter uma vida muito mais descomplicada para a glória e para a honra do Senhor. Lição número 7, não